Olá, 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 caríssimos, tudo bem? Hoje o tema de nossa exposição histórica é a família real no Brasil. Então, seguindo rumo às terras brasileiras, vamos perceber que tudo começou em 1806, quando Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra. Como Inglaterra e Portugal tinham laços de amizade, a França de Napoleão não gostou dessa amizade. E, em agosto de 1807, Napoleão Bonaparte enviou um ultimato a Dom João, exigindo que ele rompesse alianças com a Inglaterra e que decretasse prisão aos ingleses encontrados em solo português. Caso contrário, seu território seria invadido. Como Dom João não acatou as ordens de Napoleão, em 30 de novembro de 1807, as tropas do general Junot invadem Lisboa. Assim, Dom João, Carlota Joaquina e o infante Dom Pedro, um dia antes, haviam partido de Portugal rumo ao Brasil. Primeiramente, a corte desembarca na Bahia, na cidade de Salvador. Lá mesmo, em 28 de janeiro de 1808, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas, o que resultou na abertura da exportação de produtos brasileiros para outros países e o aumento da importação de mercadorias, sobretudo da Inglaterra. Pouco tempo depois, ainda em 1808, a corte se instala no Rio de Janeiro. Após decretar várias medidas econômicas e políticas, nota-se que o pacto colonial é rompido, ou seja, a relação entre colônia e metrópole existente entre Brasil e Portugal estava rompida. A Inglaterra foi o país que mais se beneficiou com isso, pois conseguiu maiores privilégios no estabelecimento do comércio com o Brasil e demais colônias na América. Lembre, a Inglaterra estava ainda sofrendo com o bloqueio continental. A instalação da corte na colônia causou várias mudanças na rotina dos brasileiros. Ainda em 1808, Dom João criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Gazeta do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, e ainda em 1808, houve a criação do Banco do Brasil. 2 anos depois, em 1810, novos contratos irão beneficiar ainda mais os ingleses. Agora eram assinados os tratados de navegação, comércio e aliança e amizade, com os quais a Inglaterra se beneficiaria financeiramente, já que seus produtos manufaturados entravam no Brasil com a menor tarifa alfandegária. Pois é. Mas, como nem tudo é política ou economia, em 1810 também teve a criação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Avançando um pouquinho na linha do tempo, chegamos ao fim do domínio napoleônico. E o Congresso de Viena, em 1815, acontece com o intuito de repensar uma nova organização política e militar na Europa. Contudo, para os representantes do Congresso, a situação da corte portuguesa era ilegítima, pois reconheciam Lisboa como sede do governo lusitano e não a cidade do Rio de Janeiro. Assim sendo, em dezembro de 1815, para assegurar a permanência da corte de Dom João
Em terras brasileiras, o Brasil foi elevado à ordem de Reino Unido de Portugal e Algarves. Eis o brasão do Brasil, como Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1816, a rainha Dona Maria I morre. Em fevereiro de 1818, Dom João irá assumir o trono português como Dom João VI. Mas ainda permanece no Brasil. No mesmo ano da morte de Dona Maria, em 1816, chegam os primeiros artistas e cientistas europeus ao Brasil, como a Expedição Artística Francesa, que tinha como integrantes os pintores Tonet e Debré. Eles chegaram ao Brasil com o intuito de fundar a Imperial Academia e Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Tudo porque Dom João adorava as artes, era um amante da cultura. Aqui algumas obras de Tonet. Mas nem tudo são flores. E cada vez mais Portugal exigia o retorno da corte à sede oficial, que seria Lisboa. Assim, em 21 de abril de 1821, Dom João VI retorna a Portugal, mas deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Essa situação não agradará às cortes de Lisboa. Assim, o clima político que esquentava gradativamente, pois Lisboa não aceitava a permanência de Dom Pedro no Brasil, e o movimento emancipacionista ganhava cada vez mais força e apoio da maçonaria, Dom Pedro diz que ficava no Brasil. Por quê? Porque em dezembro de 1821, as cortes de Lisboa enviaram um ultimato a Dom Pedro. Dom Pedro disse que não. Em 9 de janeiro de 1822, ele oficializou, dizendo: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E assim, o dia 9 de janeiro de 1822 é chamado de Dia do Fico, pois Dom Pedro ficou no Brasil. Pouco tempo depois, em 1822, ele é considerado o defensor perpétuo do Brasil. Aqui é a aclamação de Dom Pedro. De maio até setembro, a agitação política fica cada vez mais efervescente e assim chegamos ao episódio da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta notificando a anulação da Assembleia Constituinte e novamente exigindo seu regresso à corte em Portugal. O pedido foi negado pela segunda vez e Dom Pedro permaneceu em terras brasileiras. Porém, dessa vez declarou a independência do Brasil e assumiu o poder como imperador. E assim, terminamos a breve exposição sobre a permanência da família real portuguesa no Brasil. Nos encontramos mais tarde. Até mais!